Olá meus amigos e minhas amigas, Humorista Ninja ao vivo pela TV Ninja Tem. Hoje, dia 10 de janeiro, vamos falar sobre os Trapalhões. Tem agora a comemoração da data dos Trapalhões, dos filmes, da história dos Trapalhões, e eu queria dizer para vocês o seguinte, tá? Tem muita gente lá na Globo falando sobre os Trapalhões, o Porchat, outros atores, atrizes, mas na verdade eles estão falando coisas incorretas, coisas incertas, inverdades. Porque se você tivesse que falar com alguém dos Trapalhões, você tem que falar com o próprio Didi, tem que falar com o Dedé Santana que está vivo, o Didi, tem que falar com uma mulher do Mussum, tá? Eu conheço ela. Tem que falar, por exemplo, tá, com o nosso Wanderlei Cardoso, que participou dos Trapalhões, tá? E, claro, né, com o produtor há mais de 40 anos, o Carlos Dias, tá? Sem falar no Carlos Dias, a esposa dele, a Elza Vance, que participou, né, dos episódios, das gravações, tá? E se não bastasse isso, a filha dele, a Virgínia Lully, tá? A Virgínia Lully, no caso Lully, né? Um apelido dado pelo Beto Carreiro. Ela conviveu anos com os Trapalhões, tá? E aí de repente fica esse povo falando umas inverdades aí, o próprio Porchat falando sobre os Trapalhões. Quem que é o Porchat na fila do pão? Ô meus amigos, se você tiver que falar com alguém, tá, sobre os Trapalhões, tá, é de quem de direito? O Carlos Dias, que ficou 40 anos ao lado ali, unha e carne ali, tá, na felicidade, na tristeza. Então, se você tivesse que entrevistar ou perguntar sobre os Trapalhões, você perguntaria pro Didi, pro Dedé Santana, né, pro Wanderlei Cardoso, tá? A Elza Vance, que conviveu junto com eles, com a própria filha, ou com o Carlos Dias. Ô meus amigos, eu ganhei um certificado dos Trapinhas, tá? Fiz um curso de Trapalhões, dado pelo Carlos Dias. Tudo que eu sei sobre os Trapalhões chega até 4% de 100% do Carlos Dias. O Carlos Dias tem que ser respeitado, tá? Ele tem que ser procurado para falar sobre os Trapalhões. Ele é a única pessoa, tá, que poderia falar isso profissionalmente e corretamente. Tem coisa que ninguém sabe. Por exemplo, lá no começo, quando começou lá, quando eles não tinham nada, sobre aquela perua que nunca pegava, um ficava na condução, o resto ficava empurrando lá a perua, tá? Chegava em algum local que não tinha asfalto, tá? Fazia lá show lá, tudo embarreado na chuva. E uma vez chegaram lá, não tinha nem coisa para colocar, estava tudo sujo, molhado, entraram no show molhado, cheio de barro. O povo aplaudiu, tá? Achando que aquilo era proposital e não era. Realmente eles entraram sujos, de barro, molhado por causa da chuva, e tanto empurrar lá aquela perua velha. Outros casos, como por exemplo em uma pensão ou um hotelzinho, um hotelzinho, tá? Ou né, uma pensão, né, que eles saíam às 5 da manhã pulando a janela para não pagar a conta, não tinham dinheiro. Isso que é coisa legal de falar, tá? Mas quem sabe isso daí perfeitamente é o Carlos Dias. Quem sabe sobre os Trapalhões é Carlos Dias. Então, se a Globo tiver que falar sobre alguém, quiser uma entrevista ou coisa verdadeira, ou informar o público brasileiro sobre os Trapalhões, tem que falar e entrevistar o Carlos Dias. Carlos Dias é meu amigo. Deu sorte que eu fiz amizade com ele, tá? Geralmente, quando eu falo com o Carlos Dias, nós falamos mais de 1 hora no telefone. Já estava no Carlos Dias já com o Circo Moscou, tá? Em vários episódios.
quando na pandemia, de repente, tá, ninguém podia se apresentar, o Carlos Dias pediu a mim, tá, que representasse ele, pedir lá para a prefeita de Bauru, deixar o público com 30%. Então, olha bem, a minha história é grande, é Circo Moscou, tá? É os Trapalhões, é o Beto Carreiro. Quem é o Beto Carreiro? Meu amigo, se você quiser falar sobre esses dois leões, tá? Falar sobre os Trapalhões ou o Beto Carreiro, pergunta para o Carlos Dias. Respeitar o Carlos Dias é o mínimo que deveriam ter o público brasileiro, a televisão brasileira. Estão falando sobre os Trapalhões, sobre os anos dos Trapalhões, então vamos falar a verdade então, tá? Vamos entrevistar a quem é de direito, Carlos Dias, pai da Virgínia Alule de Beto Carreiro, esposo da Elza Vance, amigo de todos os trapas. Quem não conheceu os Trapalhões? Os que estão vindo agora não viram, tá? Não conheceram, mas os pais falam. Parabéns aos Trapalhões. Parabéns ao Carlos Dias. Sabe que o Carlos Dias deixou eu na geladeira, né? Tô com frio, rapaz. Beijo!